conversar e começar a semana, um beijo para você, Fernanda. Obrigado pelo carinho de sempre. Hoje o programa a gente vai tocar numa feridinha que muitas vezes dá dor de cabeça. Você, vovó, vovô, pai e mãe, olha para os seus filhos e netos e fala, o que eu faço? Como eu vou entender essa atitude? Sabe esse conflito de geração que acaba acontecendo no dia a dia? E aí? Pois é, a gente precisa ter paciência principalmente, respirar fundo, porque muita coisa mudou e às vezes realmente tem conflito em casa e a gente não sabe como lidar. Então hoje a gente vai aprender tudo isso daqui a pouquinho no Falando Nisso. Tem outros assuntos também, vamos ver? O Falando Nisso está no ar. Salto no envelhecimento aos 44 e 60 anos. Um estudo que acaba de ser divulgado revela que o nosso envelhecimento biológico não é linear e constante, mas sim varia ao longo do tempo e é mais drástico em duas fases da vida. O primeiro na faixa dos 40 anos, aos 44 em média, e o segundo quando entramos na casa dos 60. Hoje no estúdio vamos falar sobre conflito de gerações. Porque algumas vezes não entendemos os jovens e adolescentes. E também veremos o que é destaque na web e notícias regionais direto da Band Vale FM. Segunda-feira, dia 7 de outubro. O Falando Nisso começa agora. A gente começa mais uma semana agora com você e com uma mensagem hoje falando sobre amizade. Então escolha os seus amigos de verdade baseado naquilo que você entende que é importante para você, né? É verdade, quando a gente se cerca de pessoas íntegras, a gente evita especialmente decepção. E como é ruim a gente ter uma amizade e depois não ter mais aquela pessoa que para você era amiga, confiança, sabe? Você confiava a vida inteira e não pode mais fazer isso, é muito decepcionante. Fica um vazio, né? Um buraco e aquele pensamento, aquela reflexão. Por que será que isso aconteceu? E acho que a gente acaba até perdendo, muitas vezes, aquela vontade de criar novos amigos, porque a gente se decepciona tanto. Não se coloque nesse lugar, se proteja. Vamos falar sobre os nossos prêmios para esse mês que só está começando, o mês de outubro. Então são vários kits, tá? O primeiro é o da Polipet com produtinhos para o seu animal de estimação. Olha que lindo que tá esse kit, gente. Tem inclusive ali um comedouro, tem boné, tem bastante coisa mesmo, né? Que legal. Isso. O próximo kit é uma escova elétrica presente da Ortovip. Tem também outros produtos ali, tem um enxaguante bucal que é muito gostoso, enfim, pode participar. E tem mais prêmios também? É isso mesmo, a gente vai trazer para vocês. Lembrando que tudo isso está aqui no nosso @Falando Nisso Band. Esse é o nosso perfil do Instagram, para você seguir e ficar por dentro dos sorteios. Esses aqui vão ser dia 1º de novembro, tá bom? Mas você pode também seguir a gente para ver as mensagens do dia. Essa que a gente colocou aqui, que eu falo agora, olha só, já está aqui para vocês, ó. Você pode ir lá, tá bom? Vamos curtir, amigo? Vamos. @Falando Nisso Band, para você então conferir, tá bom? Não só os prêmios, as mensagens, os convidados. Lembrando que quem é sorteado no dia 1º de novembro precisa vir aqui na TV Band Vale para retirar o kit, tá bom? Em São José dos Campos. Boa sorte para você. Você pode participar também com a gente, colocando hashtag sim ou não, enfim, a sua opinião pela enquete. Também pelo WhatsApp, 997167989, tá aqui para você. Com a pergunta de hoje, né, que tem a ver com o assunto do dia. Você percebe diferenças da sua geração para gerações de agora? Hashtag sim ou não. No terceiro bloco, a gente mostra o resultado, é mais para conhecer você, que é vovô, vovó, pai e mãe, né? E aí, tá tendo desafios a cumprir? Quem responde a hashtag sim, até comenta o que você vê de diferença. Por exemplo, ontem lá em casa, no almoço, a gente conversando com os meus sobrinhos, né? O vovô, vovó conversando com eles também. Ai, a gente fala muito de comida, né? Ai, não gosto disso, não gosto. Na minha época, eu soltei essa. Na minha época, quando eu era criança, não dava para escolher muito, não. Tinha que comer. E se não comesse, a chinela cantava e gritava, né, gente? Era isso. Hoje em dia é diferente. Tem muito mais uma opção. manobra. E tem uma manobra do pai e da mãe convencer a criança. Ou se não convence, acaba cedendo também. Ou às vezes respeitar, talvez, tentando trocar, no caso da alimentação, o alimento, né? O gosto, né? Então, antes não era muito assim, não. Era diferente, mas muitas vezes a gente não entende mesmo os mais jovens, adolescentes e crianças, né?
Como então resolver esses conflitos do dia a dia de gerações? Então a gente recebe aqui no estúdio a especialista em comunicação comportamental, que é a Fabi Vieira. Fabi, seja muito bem-vinda, viu? Obrigada, gratidão pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Obrigada. Estamos felizes com o assunto que é de grande interesse, com certeza. Com certeza. Então participe com a gente, mande fotinhos também, você com seu neto, com seu filho, vai ser bem legal. Vamos entender? Eu queria que você até explicasse para a gente como que a gente pode identificar os principais fatores que geram esses conflitos de gerações, tanto na família quanto profissional também, porque muitas vezes os estagiários, eles não são compreendidos. Vamos colocar nessa situação, por exemplo. São gerações diferentes também. Diferente. É engraçado esse problema da comunicação, né? Eu costumo dizer que a empresa que não tem ruído de comunicação ainda não entendeu o que é comunicação, né? Assim como as famílias, né? O grande problema que existe é que as pessoas não se comunicam para entender, para interagir. Elas se comunicam simplesmente para ganhar alguma coisa. É como se elas estivessem rivalizando, é como se elas estivessem competindo em algum momento em quem está certo e quem está errado. E o princípio da comunicação é integração, é conexão, ela não é competição. Então, o grande vilão dessa história é quem ganha. Quando a gente deixar de fazer isso, a comunicação vai fluir de uma maneira mais leve, mais tranquila, e as pessoas vão voltar a se falar. Bom, nós aqui somos da década de 80. Que geração será que é? Tem um nome, né? As Ai, nem gerações? sei, a nossa tem nome? 80? Ai, não sei também. Mas tem várias, né, gente? Que a gente sabe hoje em dia. Baby Boomers. Baby Boomers. Geração Z. X. Tem várias. Millennials, enfim. Tem, né? Só que aí existem perspectivas diferentes da comunicação e da percepção entre elas, né? Como fazer tudo isso dar certo? E até entender qual que é a nossa... Eu não sei qual que é a nossa geração. Eu também não sei. Tem Eu como deveria ter explicar Tem. essas gerações? Vamos entender? Na verdade, existe um pouquinho de diferença de idade, né? Alguns dizem que é de 80, começa a ser a X. Então, bem-vindos. Também Somos da X de Xuxa. Xuxa, será? Porque gostávamos Demais, de Xuxa? amei! Faz todo sentido, gente. É isso mesmo? Será? Não sei se é isso, mas Ai, faz todo gostei sentido, da gente. correlação. Quem não sabe o alfabeto da Xuxa? Nossa. Né, amiga? De amor, beijo. B de baixinho. Nossa, chega. Mas Não é vou pagar bem mico isso aqui, mesmo, não. imagina. Muito bom. Gostei. O que acontece é que essas gerações nasceram em momentos diferentes da sociedade, né? E aí, devido a esse momento social, você vai criando essas características, em especial na comunicação, né? Então, quando vocês falaram do Baby Boomer, né? O Baby Boomer hoje é o diretor, o presidente das grandes empresas, são aquelas pessoas ali acima de 55, até 70 anos, mais ou menos, então eles são mais tradicionais na comunicação. A interação é uma interação mais formal, né? Não é aquela interação rápida de WhatsApp, né? E aí a nossa não, a nossa já é a transição dessa tradicional para a agilidade do digital. E a geração Z é 100% digital, né? Que é a de atual. agora. É de agora. Ai, gente, é diferente mesmo, né? Vamos pensar um pouquinho completamente, no ambiente de trabalho também, que eu acho que é legal, até para você que está aí com seu neto assistindo o programa, né? Acabou de chegar na escola, está almoçando, para ele entender um pouquinho. Qual que é a dificuldade principal, pensando em empresas, então, para lidar com equipes também que são de várias gerações? Então, a gente tem aquele chefe que está nesse Baby Boomers, que é bem mais assim, né? De 50, mais experiente. Eu achei que fosse ao contrário, por causa do Eu Baby. também, do Baby. Olha que engraçado. E aí Já tem a são geração cinquentões. da Xuxa, que a gente não sabe se é por 50, isso, mas a gente decorou desse jeito, não esqueço mais. Isso aí. E os milênios também, que vai ter 96, né? Para quem nasceu em 96, e a geração Z. Vamos entender nas empresas. O que eu costumo recomendar para as empresas? O que elas deveriam fazer? Elas deveriam criar momentos de diálogo. Porque tanto Baby Boomer, geração X, Millennials ou Y e a Z, elas têm muito a contribuir, né? Por que elas têm a contribuir? Porque cada uma tem sua experiência própria, né? Então, se eu escuto o que você viveu, você escuta o que eu vivi, a confluência disso é magnífica, né? Porque é muito rico. Então, é o digital com o analógico, como era. Vocês lembram do celular tijolão, né? Opa. Eu tive um tijolão, né? Ele foi diminuindo com o tempo e hoje é só uma tela. Não tem mais o barulhinho ali do teclado, né? Como era. Vocês lembram? Tinha uma marca de celular que era a marca mais top, que era o BlackBerry, né?
que o charme dele era o teclado e era fazer o barulhinho. Hoje, se a gente fala isso para a geração Z, eles vão rir da gente, né? A minha filha, que é geração Z, ela olha e fala, você não tinha celular, internet, como você vivia? E era assim, vivíamos né? bem. Muito bem. Não é? É verdade. É muito bom. Vamos falar um pouquinho agora sobre os conflitos entre as gerações, mais dentro de casa. Você sente, por exemplo, qual é a maior queixa das famílias com relação a isso? O meu filho não sai do celular. Eu não consigo falar com ele porque o tempo inteiro ele está no celular. Ou eu estou na sala, ele está no quarto, ele me manda uma mensagem de áudio pelo WhatsApp. Essas são... Meu Deus, dentro de casa? Dentro de casa. Dentro de É casa. a preguiça, né, gente? De levantar da cama Não, eu do não estou sofá. acreditando. Dentro de casa. É complicado mesmo, né? Porque é difícil ganhar do celular, né? É muito estímulo e informação. Sabe o que eu penso? Eu Né? vejo, eu tenho uma filha hoje de 5 anos, Sim. né, gente? E algumas famílias eu vejo que já dão o tablet ali para a criança, né? Seja dentro de casa, seja para de repente Almoçar, jantar. para almoçar ou numa viagem. Também. Eu estou relutando para fazer isso, né? Para dar um tablet. Então eu deixo em alguns momentos, porque não tem jeito, eu passo a maior parte do tempo com a Ayla sozinha, não tenho rede de apoio. Em alguns momentos eu deixo, mas é uma maneira de limitar essa comunicação, Sim. sabe? E aí eu percebo quando ela está com o celular, Ayla, ela não ouve, Não ela ouve. entra numa bolha e ali fica. Se deixar, ela vai andando assim, ó, com o celular. Filha, cuidado, você vai cair. Sim. Né? Que a gente já viu Então, até acidente acontecendo isso com adulto, acho né? que vai muito também da família ser um pouco mais rígida mesmo Sim. e colocar ali o limite. E a partir do momento que deixou muito novo, depois tirar deve ser difícil. difícil, né? Puxado mesmo. É. Acho que você em casa pode até mandar pra gente situações que você passa na sua casa ou empresa, pra gente conseguir, então, até discutir com a nossa convidada e trazer soluções, encontrar soluções pra gente facilitar o nosso dia a dia. Segura um pouquinho. Precisa comentar sobre ontem, né, gente? Um dia tão importante para todo o nosso país. Aliás, quero parabenizar a Cláudia Nicolini e toda a equipe de jornalismo. Ontem, desde as 5 da tarde, trazendo para a gente a apuração ao vivo, comentários tão interessantes. Eu adorei a programação, muito orgulho de fazer parte da Band. E a gente vai falar um pouquinho, então, de prefeitos e vereadores. Isso mesmo, a gente vai para o Litoral Norte, gente. Quase 200 mil eleitores foram às urnas e o Guilherme Ferraz vai trazer um panorama para a gente, os detalhes das eleições no Litoral Norte. Oi, Guilherme, boa semana, viu? Ótima semana, Águida, Lucas e para todo mundo que está acompanhando ou falando nisso. Boa tarde para todos. Pessoal, graças a Deus, foi uma eleição muito tranquila aqui no Litoral Norte. Poucas filas nas escolas. Quando é que tinha fila? Porque muitas das sessões era só chegar, apresentar o documento ali e votar. Segundo a Polícia Militar, em toda a área do 20º Batalhão, aqui de Polícia Militar, que fica aqui em Caraguatatuba, não houve nenhuma ocorrência de destaque em toda a área de abrangência, que é exatamente as 4 cidades do Litoral Norte. Infelizmente, pessoal, uma notícia ruim é que em todos os locais de votação, eu percorri bastante, muitos locais aqui de votação, tanto de Caraguatatuba quanto de São Sebastião, muitos santinhos jogados, inúmeros santinhos jogados no chão, deixando um rastro de sujeira. O pessoal que faz a limpeza aqui da cidade vai ter muito trabalho durante toda essa semana, infelizmente. Pessoal, aqui em Caraguatatuba, 9 urnas precisaram ser trocadas porque tiveram algum tipo de problema, mas sem atrapalhar a eleição, correu tudo normalmente, as 9 urnas foram trocadas rapidamente. Aqui em Caraguatatuba, o prefeito eleito é Matheus Silva, do PSD. Ele teve 37,26% dos votos e é filho do ex-prefeito Antônio Carlos. Em São Sebastião, o candidato da situação, o Reinaldinho, do Republicanos, é o novo prefeito. Ele teve 56,89% dos votos. Em Ilhabela, o atual prefeito Toninho Colucci, do PL, se reelegeu com 50,84% dos votos. Assim como em Ubatuba, onde a atual prefeita Flávia Pascoal, também do PL, também se reelegeu. Ela teve 27,87% dos votos. Inclusive, pessoal, em Ubatuba, a votação foi extremamente apertada, muito acirrada.
A diferença, para a gente ter uma ideia, da primeira colocada, a prefeita reeleita Flávia Pascoal, para o terceiro colocado foi de menos de 1.000 votos, ou seja, menos de 2%. É isso, pessoal. Por enquanto, aqui no Litoral Norte, tudo certinho, graças a Deus, uma eleição muito tranquila e agora um bom governo aos 4 prefeitos aqui do Litoral Norte. Águida, Lucas, volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, meu querido. Já já a gente traz aqui no programa um panorama das eleições aqui no Vale do Paraíba, direto da Band Vale FM. Bom trabalho para você. E no próximo bloco a gente já volta respondendo as suas perguntinhas e participação com o tema de hoje. Não sai daí. Em um dos principais mercados do Brasil, na região metropolitana do interior do estado de São Paulo, está localizado o maior complexo de mídia, com 3 emissoras de rádio, líderes em seus segmentos e a TV Band Vale, além de um portal. TV Band Vale, uma das maiores e mais tradicionais redes de TV aberta do nosso país, está presente em nossa região, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte do estado de São Paulo. Hoje conta com os maiores nomes e eventos da televisão brasileira. Sérgio Maurício e Reginaldo Leme na Fórmula 1 e nas principais categorias do automobilismo, MasterChef e muito mais. A TV Band Vale leva até você as notícias com agilidade e em primeira mão, com 5 horas e meia de programação ao vivo por dia, mostrando o que acontece em nossa região com muita interação com os telespectadores e dando voz à população. Band Vale. A Rádio Band Vale FM, com seu sinal em 102,9, tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Ao todo, são 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões. Estamos de volta. Que linda! Essa é Taubaté, né? Nossa querida cidade de Taubaté, que a gente ama bastante, muito calor neste momento, 29 graus, a máxima esperada para hoje é de 30, amanhã chega a 35 graus, depois cai um pouco as máximas, viu? Mas sem previsão de chuva, pelo menos para esses próximos dias. Um beijo para você de Taubaté, que sempre curte o programa e está com a gente no programa também. Quero lembrar você que aqui de São José dos Campos e ama fazer suas compras como eu no Açaí Colinas, você pode concorrer a 5 milhões de reais livres de impostos. Isso mesmo, gente. Muito fácil, você tem que fazer o cadastro pelo site. Vou até esperar para vocês aqui. O site é aniversarioaçaí.com.br. Você faz rapidinho o cadastro e você pode concorrer, então, 5 milhões de reais livres de impostos. Se você preferir fazer o cadastro, você pode fazer pelo WhatsApp ou nos totens que tem na loja também na hora da compra. Aí você vai precisar colocar o CNPJ, o CPF, que você cadastrou aqui no site, e a cada R$100 em compras, você ganha o número da sorte. Além desse prêmio de 5 milhões de reais, você concorre também 1.500 viagens no navio Açaí com acompanhante e 50 mil reais em prêmio de R$100, gente, direto no caixa na hora da compra. Mais informações aqui no site para você, aniversarioaçaí.com.br. Águida. A gente volta agora a conversar sobre conflitos, de gerações, e tem uma enquete que você pode participar com a gente pelo WhatsApp 997167989, pode colocar na tela. Você percebe diferenças da sua geração para gerações de agora? #sim, #não. Aproveite também para deixar o seu depoimento, a foto com os seus pais, com os seus netos. Pode participar. Ainda mais se foi ontem, domingo, se você tirar uma foto em família, isso mesmo. As várias gerações da sua família, vai ser muito gostoso a gente ver. Aqui no estúdio, recebendo a especialista em comunicação e comportamento, Fabi Vieira. Tem perguntinha para você, direto do Açaí Colinas, vamos assistir. Encontrei uma querida aqui, a Sandra Lucchini, que é mamãe e também vovó. São quantos netos, Sandra? Tenho 2, um com 12 e um com 8. Me diga, qual é o maior desafio nesse conflito de gerações, Porque são gerações completamente diferentes e tanta coisa mudou, Sandra? Bastante. Eu vejo que as crianças de hoje, eles querem tudo para agora. Eles são muito imediatistas, E também não têm paciência com as coisas. A gente tenta falar, tenta pedir as coisas e eles dão, agora não posso, tem que ter muita paciência hoje em dia com eles, porque é muita tela, muito celular, então eu acho que isso prejudica bastante as crianças hoje. É isso mesmo, ter paciência é o caminho, não é? É o segredo. Paciência sempre será o melhor caminho, mas é realmente uma geração que não tem paciência,
Quando você passa a mensagem do WhatsApp, faz lá os 2 tracinhos azuis, a resposta precisa ser imediata. É verdade. Porque é uma geração que é a geração que eu falo que ela tem o pecado do excesso. O que é o pecado do excesso, né? Não pode ter tédio e não pode se frustrar. Então, é tudo no excesso, né? Nem, nunca, jamais, né? Então, é tudo too much para essa geração. Então, quando você fala da comunicação com eles, de ser imediatista, deles não esperarem, isso faz total sentido, principalmente para essa avó, que é de uma época em que você tem um relacional ali de pegar, de abraçar, de dar beijo, de ligar, né? Lembra do telefone que tinha o cadeado? Oh, verdade. Essa era a Tinha forma que de girar bloquear. também, lembra? Tinha que girar. Você ia ligar pro número, eu tinha que ter uma paciência quando tinha 9 no número, porque era aquele 9, até girar todo 9, gente. Eu ficava, nossa... Eu gostava quando era um número curto. 3, 2, 2, Tem que dar gancho, sabe? né? Tinha que dar gancho, não é mesmo? Nossa, Dá uma um gancho. Ah, agora eu posso discar. Nossa, Oh, agora é meu rapidinho, Deus. né? Agora, meu Agora é filho. imediato. Mudou muito. Vamos traçar algumas estratégias, então, pensando nessas gerações. Eu acho que a gente pode pensar nos 2 ambientes, em casa e também em empresas, né? Para você que trabalha e convive com pessoas assim mais novas, mais jovens ou também mais velhas. Vamos traçar estratégias para que não haja problema de comunicação em casa também. É importante que a gente tenha em mente que é uma geração 100% digital, né? Então não adianta trazer, na minha época, no meu tempo. Isso não vai fazer sentido, salvo se eu conseguir envolvê-los num propósito. Qual o propósito? Vamos entender a raiz da família? Vamos entender como você era e qual comportamento você tem agora. Então, você cria círculos de conversa, ambientes em que você vai trazendo informações de diversos campos e momentos da vida de toda a família. Então, o que é importante? Que estratégia é bacana? Você criar momentos de conversa. Momentos de diálogo, momentos de imagem, momentos de, sabe, flashback, vamos voltar no tempo, criar esses momentos e que isso vire um momento em família. No trabalho, como é que eu faço isso? Eu crio rodas de conversa. Eu trago pessoas de diversas gerações e coloco cada um para trazer a sua forma de ver aquela determinada situação. Como aquela situação é para alguém que é baby boomer e para alguém que é da geração Z? Quais são as soluções que cada um entende que pode ser utilizado ali naquele momento ou naquele processo? Então, a principal... eu acho que o principal gancho, a coisa mais importante que você tem nesse momento é todos pertencem. Se todos pertencem, todos precisam ser ouvidos. Se todos são ouvidos, todos se sentem valorizados. Então, se você consegue fazer isso no ambiente, tanto em família quanto na empresa, tem tudo para dar certo. O Fabi, você acaba trabalhando essas técnicas nas empresas também, Sim. né? E qual é o resultado? Porque eu imagino que tudo é um trabalho e precisa-se de tempo para todo mundo se adaptar, né, àquelas novas condições ou àquela nova linguagem. Qual é o resultado disso? Tem uma frase de um cientista político que eu gosto muito, que ela diz assim, em uma sociedade rica de informação, existe pobreza de atenção. Então, nós todos, sem exceção de geração, estamos sendo bombardeados de informação, a todo momento, né? O próprio pai da geração X está na mesa ali, jantando com a família, olhando o WhatsApp, olhando o celular, olhando e-mail da empresa. Assim como a geração Z. Então, assim, o tempo todo nós criamos vícios de comunicação, né? Qual é o primeiro momento? Conscientização. Quando você se conscientiza de que o que você está reclamando, você está fazendo. E aí, quando isso acontece, você fala assim, meu Deus, né? Então, como é que eu faço para virar essa chavinha e deixar essas informações chegarem até mim, mas entender o que eu tenho que dar atenção verdadeiramente. Para quem que eu tenho que dar atenção? Naquele momento ali, eu estou falando com um funcionário. Você já viu aquela situação que você está com o celular e fala assim, tô ouvindo. Ai, gente, é péssimo. Para os dois lados é péssimo. Para os dois lados. Parece que ninguém está nem aí com o que você está falando. Exatamente. Né? E não ser ouvido é muito ruim, né? Não ser ouvido é ruim. Então, isso acontece tanto em casa quanto no trabalho. Então, assim, se repete, são espelhadas as situações. Não é só em casa ou só no trabalho. Em geral, você repete os comportamentos. Antes era muito comum, vou pensar em trabalho, mas a gente pode olhar isso para casa também, né? A maneira de um chefe ou de um pai da família lidar e falar com os subordinados, né?
Era muito normal as pessoas falarem com voz alta, palavras não agradáveis. Então a gente pode trazer no próximo bloco, até para você que é vovó, pai e mãe, essa adaptação com a nova geração, que muitas vezes não consegue entender uma comunicação tão agressiva. E muitas vezes também não tem que entender, porque a gente precisa mudar a maneira de falar e a tratativa. Pode ser? A gente traz esse assunto? Perfeito. A gente só para um pouquinho agora para ficar ligado na previsão do tempo. Comentei que pode ter mudança de tempo e chuva. Será que isso é para toda a região? Olá, boa tarde Águida, boa tarde Lucas e todos que acompanham o Falando Nisso. Depois de um fim de semana de tempo instável, voltamos a ter o tempo firme no Vale. As temperaturas vão se elevar nessa segunda-feira. A terça-feira será de calor ainda mais intenso, temperaturas passando dos 35 graus, mas temos previsão de chuva essa semana, queda nas temperaturas. Mas por enquanto, tempo firme sem chuva em nenhuma cidade da nossa região. As temperaturas máximas dessa tarde serão de 25 graus em Campos do Jordão, 20 graus em Ilhabela e 28 graus em Jacareí. Teremos uma tarde com bastante nebulosidade em todo o Vale do Paraíba, mas com predomínio de sol, máxima de 30 graus em Aparecida, 26 em Santo Antônio do Pinhal e 23 graus em Ubatuba. Falando ainda do litoral norte, o mar vai ficar calmo nesta tarde. Em São Sebastião, as ondas não ultrapassam 1 metro de altura e as rajadas de vento não devem ser superiores a 30 km por hora. Amanhã a gente volta com mais previsão do tempo. Ela chegou para colocar uma pimentinha aqui no nosso programa, Rayane Brancati, com os destaques da web. Eu sei que uma aqui, hein, é uma transformação, será? Olha, uma mudança que pegou muita gente de surpresa. Boa tarde para vocês. Boa semana, pessoal de casa. Hoje eu vim fofocar aqui para falar sobre uma mudança e a gente nunca está preparado para mudança, né? Mel Maia cresceu, se tornou aí uma adulta, quase 20 anos já, e ela causa um pouquinho nas redes sociais, publicando uns cliques muito bonitos, falando da vida, também de ser atriz, né, contando os papéis. Mas a mãe dela foi quem causou um reboliço nas redes sociais, porque a mãe dela disse que ela estava muito triste com a ingratidão das filhas. Esse daí que a gente tá vendo na tela é o stories da mãe, falando que tá triste. Olha o conflito de gerações aí no assunto de hoje. Sim, ela fala que todo o amor que foi dado foi convertido em ingratidão. Olha só, puxado. A gente tem, acho que o outro stories também, a outra foto do stories, que ela fala que foi por conta das filhas. Que ela escreveu isso? Isso, que ela escreveu? Sim, que ela tá triste. As filhas, ela tem a Mel Maia, que é artista, e tem também uma filha formada em odontologia, que é Yasmin Maia. E aí ela falou que é por conta das filhas. Ela falou, me sinto um lixo diante da situação das minhas filhas, que optaram pelo desconhecido ao amor de mãe. Conflito de gerações também, né? E outros problemas mais, né? Agora, interessante que a geração da mãe... ali, olha. Essas são as irmãs. A geração da mãe tá querendo resolver pela internet, que é a geração das filhas. Né? Sim, a mãe tá... que até o momento está se calando, né? Elas se falou alguma coisa? Elas não se pronunciaram até o momento, elas não comentaram o post da mãe, não falaram nada. Mas a mãe, a última postagem da mãe foi parabenizando a Mel Maia no aniversário. E a Mel escreveu assim, mãe, obrigada, eu te amo, obrigado por tudo. A última postagem da mãe nas redes sociais, mas aí o Stories, as filhas não se pronunciaram ainda. É que essa postagem já faz um tempo. Já faz um tempo, isso, faz uns meses aí. Parecia que estava tudo bem, mas então vai ver que é um desentendimento ali, eu acredito ser um desentendimento. E também, gente, com certeza, essas moças aí não moram mais com a mãe, né? Tem aquela coisa lá do síndrome do ninho vazio. Pode ser. Né? Vai saber também. As mães sofrem quando os filhos saem. Né? Ela jogar pra internet uma coisa... eu achei um tanto quanto... A mãe expondo os filhos. Desnecessário, imaturo forte, até, expor assim as filhas. E aí a galera pega lado, né? A galera fica, não, mas a filha tem que curtir a vida, a mãe não tá se adaptando que a filha cresceu, ou então a filha tá errada. Aí o pessoal pega aí um lado pra defender, daqui a pouco volta e tá tudo bem, porque a família é assim, a gente Só que eu acho que é muito forte uma mãe falar que as filhas não estão valorizando o amor dela. Fala de ingratidão. Eu acho que é um lugar muito sagrado pra você expor, né? Então, não sei se foi bom não, né? Eu acho que ela tava num momento meio de desequilíbrio. Pode ser. E postou, sabe? Mas era stories, né? Qualquer coisa daria pra apagar, deletar, né? Agora já era, já apareceu na TV, já tá tudo bem. Já tiramos print. É a mãe ali? É a mãe, nem parece, a mãe olha, jovem a mãe, que né? Legal. Espero que dê tudo certo. E ela se retrate também, porque é chato.
fica mal com a família, né? Fica mal com a gente família. não pode. Desejar o Final bem do ano aí tá a aí, elas. gente. Natal tá aí, então muita gente vai se reunir. Não pode brigar com a É, família nas redes não. sociais, né? Oh, meu Deus. E olha, vou falar agora, vim com essa notícia pra vocês, mas agora uma outra. A gente teve eleições ontem, eleições municipais, né? Pra prefeito, vereador. E uma pessoa que causou foi ele. Alexandre Corrêa se candidatou a vereador. Não acredito que ele tinha se candidatado. Sim, gente, se candidatou. O ex-marido da Ana Hickman passou vergonha, foi feio. Passou vergonha? Passou vergonha nas urnas. Ele teve, vou falar pra vocês, 0,04% de votos. Ainda teve votos. Eu achei chocante essa Também parte. acho chocante. Foram 2 mil Nossa, votos. gente, mas o que 2 ele mil? achou que ia acontecer com ele depois de toda a polêmica, depois de ter a questão da agressão, Leia Maria da Penha pegando em cima dele? Ele achou que ele fosse ganhar alguma Ele coisa? achou que ele ia ficar famoso, eu acho. É, oportunista, Ele né? teve 2 mil votos. E eu fiquei chocada Ainda com é isso. muito, né? Sim. Eu acho muito 2 mil votos, não é? 2 Não mil sei. votos pra alguém que tá sendo Pelo amor de Deus. acusado de agressão, tem essa investigação toda. E aí ele agradeceu os fãs pela votação. Fãs. Tem que nas ser fã redes mesmo pra sociais. votar numa coisa Nossa, dessa. exatamente, tem que estar bem cego, né? Gente, é engraçado isso, né? Como a autoestima dele é ótima, né? Exatamente. Do ele não- jeito que tá todo mundo enxergando ele, falando dele, ele ainda tem coragem de se candidatar. ele tem uma cara meio, né, de soberba. Olha, Gente, Peroba, né? parabéns, Não passa hein? Tinha que vergonha isso vender isso daí. Põe em cápsula e vende essa autoestima. Muita gente tá precisando. Gente, Né? Coloca um esse curso chocou. na internet. Ou é óleo de peroba pra cara de pau. Cara de pau. Exatamente. Aí você vai ter concorrente que já vende isso, meu amigo. Mas ó, vou te falar, hein? Esse daí chocou e teve 2 mil votos. Foi o que mais chocou, eu acho. Ele ter conseguido uma votação, né? Por conta Você de lembra a toda situação. cidade que foi? Eu não- São Paulo, São capital. Paulo, da capital. capital, é. Ah, então é pouco, Isso. gente. 2 mil É, votos 2 mil pouco. votos é nada pra Não, São mas Paulo. para São Paulo, mas se você for pensar 2 mil pessoas É muita gente. desperdiçaram o voto. Sim. Ai, a gente tá falando demais, né? Não, Chega. mas é verdade. Não faz sentido. Eu acho que, né? Não faz Duas sentido, mil amiga. pessoas. É, eu também O acho cara que que não. está sendo acusado de tudo que ele fez Isso. não faz sentido. Não tem que passar Não pano faz nisso, tá sentido. certo. Será que as pessoas péssimo conhecem isso. a fundo toda a história? É, ou às vezes Pega ainda das redes acredita, sociais né? e acredita que ele é o às vezes bonzinho. acredita. Exato. Pega e acha que a vítima é quem tem culpa. Infelizmente é assim que funciona. É, eu acho complicado, né? Numa situação do caso dele, por exemplo, que teve toda essa situação dessa agressão a uma mulher. Comprovado, né? Tem Comprovado. boletim de ocorrência, tem tudo. A maneira agressiva dele lidar depois com tudo Com também, tudo, né? é. De Falar do novo naturalizar. É, de relacionamento. tentar Sim, isso, estragar, enfim. Ele foi oportunista, né? Mas é Tentou alguma interessante coisa como ali. essa coisa do político agressivo, hoje em dia está tendo apoio. As pessoas estão querendo essa Infelizmente. agressividade, né? É algo que a gente precisa refletir. Acha Por que quê, assim né? vai resolver alguma coisa e não vai, né, gente? Não Mas a faz situação sentido. ficou complicada. Cabe uma piadinha aqui, acho que cabe. Perdeu a mulher, perdeu a eleição, não deu pra ele, né? Perdeu tudo. É, gente. eu acho Perdeu que o esse aí, Playboy. Perdeu, acho que até a autoestima ele vai perder Perdeu agora. a viu? vergonha na cara. Eu Esse acho aí que essa perdeu. foi o pior de tudo. Perdeu tudo. Olha, a gente começou a semana afiado, Nossa, hein? demais. Não, mas é que a É pessoa, só segunda a hoje pessoa ainda. pede, né? Sim, não a gente tem tá como. A quieto gente no tá nosso aqui tentando canto. só informar, trazer a atualização das celebridades, mas tem gente que... Obrigado, Rayane. Que é um caos. Obrigada a Obrigado, você. viu? Até a Valeu próxima, até mesmo. amanhã. Amanhã estamos de volta, né? Para conversar mais com você em casa também. Daqui a pouquinho a gente volta trazendo para vocês os ganhadores do Vale Cap de ontem. Não sai daí. Olá! Logo mais eu estarei com os ganhadores do Vale Cap do sorteio de ontem, então não percam. Nos acompanhem. Em um dos principais mercados do Brasil, na região metropolitana do interior do estado de São Paulo, está localizado o maior complexo de mídia, com 3 emissoras de rádio, líderes em seus segmentos, e a TV Band Vale, além de um portal. TV Band Vale. Uma das maiores e mais tradicionais redes de TV aberta do nosso país, está presente em nossa região, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e litoral norte do estado de São Paulo. Hoje conta com os maiores nomes e eventos da televisão brasileira. Sérgio Maurício e Reginaldo Leme na Fórmula 1 e nas principais categorias do automobilismo, Masterchef e muito mais. A TV Band Vale leva até você as notícias com agilidade e em primeira mão, com 5 horas e meia de programação ao vivo por dia, mostrando o que acontece em nossa região com muita interação com os telespectadores e dando voz à população. De volta ao vivo, 1h34. A gente está vendo Aparecida aí. Bastante calor, hein, na região de Aparecida. 30 graus de temperatura agora. Os termômetros sobem um pouquinho mais, 31 lá para as 3 horas da tarde.
E, gente, vai fazer bastante calor, principalmente amanhã. Os termômetros podem chegar a 36 graus. Meu Deus. Não é sempre muito quente, Muito abafado, quente, é. né? A região de Aparecida. Um Verdade. grande beijo para todo mundo. A gente adora a audiência de vocês, viu? Agora a gente vai conhecer, pessoal, os ganhadores do Vale Cap de domingo. Alessandra Michele. Boa tarde, Águida. Boa tarde, Lucas. Boa tarde a todos que acompanham Falando Nisso. Eu estou com os ganhadores do Vale Cap do sorteio de ontem. Primeiro prêmio, R$10.000. Quem ganhou foi o Antônio, daqui de São José dos Campos. Seu Antônio, 10 mil te ajuda em quê? Então, vai ajudar bastante na festa de final de ano aí, né? Já está garantida a festa. Garantida a festa. Parabéns, viu? Segundo prêmio, a Maria, da cidade de Ubatuba, faturou R$20.000. R$20.000 te ajuda em quê, dona Maria? Preciso terminar de arrumar minha casa, né? Que delícia, parabéns, viu? Precisando, né? Então, chegou na hora boa, né? Parabéns. No terceiro prêmio, quem ganhou R$30.000 foi o Ricardo, daqui de São José dos Campos, que devido a compromisso não está presente. E aqui está o ganhador de R$500 mil, André, daqui de São José dos Campos. Ele que já ganhou no Vale Cap uma vez, dividiu um HB20, né? Dividi a HB20 em 3 pessoas, deu 15 mil para cada um. E agora R$500 mil. Qual sonho você vai poder realizar com esse prêmio? A minha casa própria que eu não tinha e agora eu vou ter. Vai sair do aluguel? Vou sair do aluguel. Sonho realizado? Sonho realizado. É isso aí. E mais 50 giros da sorte no valor de R$3.000 cada. Agora, para o próximo programa, dá uma olhadinha o que tem para você. No primeiro prêmio, tem R$10.000. No segundo e terceiro prêmio, uma moto Honda. E no quarto prêmio, tem um C3, um Mob, mais R$35.000 para você. E também 50 giros da sorte no valor de R$1.000 cada. E também quero te lembrar que a gente tem o Hipercap Brasil, tá? Sorteio toda quarta-feira e você não pode ficar de fora dessa. Investindo apenas R$ 4,99, você ajuda o Hospital do Câncer e ainda pode realizar muitos sonhos, porque são muitos prêmios para você. No primeiro, segundo e terceiro prêmio, R$50.000. E no quarto prêmio, olha o que tem para você, essa linda Porsche Panamera, mais R$200.000, totalizando R$1 milhão em prêmio. E 30 giros no valor de R$10.000 cada. Isso é no Pix, tá? Acabou o programa, já tá aí na sua conta, se você ganhou no Giro da Sorte. Então, vale a pena acreditar, ajudar o Hospital do Amor e realizar sonhos. Incrível, amei, viu, Ale? Um beijo para você, obrigado pelo toque e a dica também. Olha, aqui no estúdio, nossa conversa sobre conflitos de gerações. Tem uma enquete para você participar pelo nosso WhatsApp, que é 12-99716-7989. Já manda perguntinha também. Vamos ver o resultado parcial. Você percebe diferenças da sua geração para as gerações de agora? Sim ou não? Por enquanto, quem participou trouxe 100% sim, porque realmente é diferente, né, amiga? Ah, com certeza. E é difícil mesmo a gente lidar com certas situações, né? Olha, a gente recebe aqui no estúdio a especialista em comunicação e comportamento, que é a Fabi Vieira. Agora a gente levou também novamente esse assunto para a Açaí Atacadista, com mais depoimentos para você, Fabi. Vamos ver. Meu bate-papo agora é com o seu Alberto, que tem 3 filhos. São 3 filhos e 3 personalidades diferentes, seu Alberto? Mais ou menos. Eles se parecem em muitos aspectos, né? 2 são casados e um é solteiro estudando medicina. Olha, agora na criação dos seus 3 filhos, qual foi o maior desafio que o senhor já teve? Enfrentar período de escola, de que decisão tomar, né? De profissão, né? Um mundo em constante transformação, né? Antigamente, os pais acabavam direcionando o filho para a profissão. Hoje em dia é diferente, né? O mais velho, por exemplo, eu sonhava que ele fosse médico, depois administrador de empresa, mas no fim ele quis ser jornalista, né? Olha, seguiu a nossa profissão. É bom deixar, né, com que os filhos e os netos sigam o caminho deles, não é isso? Concordo, né? Tem que respeitar, né? Esse respeito que ela trouxe à tona, é legal isso, né? É muito importante. Isso faz a total diferença na comunicação, na relação, né? Você precisa respeitar quem está do seu lado, você precisa respeitar o desejo, a vontade de quem está ali, mas em especial, você precisa ouvir o que ela quer.
você precisa dar espaço para que seja dito, né? Muito do que eu percebo hoje no dia a dia é que as pessoas competem nessa comunicação. Mas a gente não pode esquecer que no Brasil nós somos um país em que nós aprendemos culturalmente a gerenciar, a gerir pessoas de uma maneira mais autoritária. Então é comum que os pais, os avós, os chefes tenham isso como natural, serem autoritários. E, infelizmente, isso tem sido muito comum, isso tem levado a algo muito comum nas empresas, que é o tal do assédio, né? Vamos comentar sobre isso? Até deixei isso no ar. Só ficar feliz aqui, temos mais um jornalista com a gente, então, filho desse querido que participou. E a gente precisa de pessoas competentes, porque lidar com a verdade é muito sério. É a nossa profissão, como nunca, ela foi tão necessária, viu? Fala um pouquinho sobre isso, então, sobre a questão do assédio, né, que acontece, infelizmente, nas empresas, por essa questão das gerações, né? Muitas vezes, um chefe que está ali muito tempo, ele está acostumado a lidar com palavras mais ríspidas, a maneira de se comunicar também, às vezes quer ser muito prático, acaba sendo ofensivo. Isso não cabe mais no mundo de hoje. Não cabe. Só que a gente precisa sempre abrir um parênteses quando a gente fala de comunicação, claro. Tá? Nós vivemos num país que tem um histórico escravocrata. Nós aprendemos a liderar como donos, como soberanos. Então, as empresas, elas têm um papel muito importante na hora de treinar essas lideranças, na hora de trabalhar com essas lideranças. Porque como nós aprendemos a ser liderados? Foi no chicote, né? Era o manda quem pode, obedece quem tem conta para pagar, não tinha essa história? E isso é cultural. Né? Isso vem da nossa cultura, da cultura do nosso país. A gente não tem como mudar isso de uma hora para outra, mas precisamos mudar. Por quê? Graças a Deus, o advento da internet, o advento da globalização trouxeram para as pessoas uma outra visão de mundo. Você precisa respeitar o outro com todas as suas diferenças. Não é porque eu sou diferente que eu sou melhor que você ou você pior que eu. Não existe isso. E a comunicação, ela é o veículo que vai ajudar a isso, né? Quando ele falou de jornalismo, eu também sou jornalista, então eu sei a importância primordial da comunicação. Esse momento aqui, só o jornalista pode trazer, né? A público, para atingir tantas pessoas. Graças a Deus, nós temos a TV brasileira que nos proporciona isso, né? Esses veículos que são tão abertos para esse tipo de debate. E isso é necessário, porque o assédio hoje, ele é real. Tem muitas empresas recebendo indicações, termos do governo para se ajustarem comportamentos, e isso tem sido recorrente. Muitas empresas têm me procurado para trazer informação, treinamento, palestras, para adequar essa comunicação dentro das empresas. E é necessária, né? A figura, antigamente, do chefe, hoje não se usa mais, né? A gente fala as características de um chefe e as características de um líder. Verdade. O líder é aquele que puxa você para junto dele, né? Vê ali quais são as suas melhores habilidades, trabalha ali o que você precisa melhorar, Verdade. as deficiências, né? Sim, Agora, com o chefe tem essa característica mesmo de, olha, você vai ter que fazer isso dessa forma, você tem um prazo, né, de tanto tempo, quer dizer, e isso realmente torna-se tóxico. Afasta, né? Afasta verdade. dentro dos ambientes, né, corporativos. Vamos dar uma olhadinha nas perguntas e nos comentários que estão chegando. Você já mandou a sua foto da sua família, dos seus filhos, dos seus netos? A gente está falando hoje sobre conflito de gerações, então pode mandar a sua pergunta ou a sua foto também na tela. Por favor, a primeira participação de hoje da Márcia. A Márcia escreveu o seguinte, #sim, né? Eles eram mais obedientes, agora eles respondem a gente e infelizmente isso acontece, né? A gente tinha muito medo antes dos nossos pais. E hoje as coisas são mais... né, amiga? Porque olha só, ela falou, eles não respondem, ou seja, sabe aquela situação de você conversar e a criança não ouvir você? E a vontade que dá de arrancar o celular da mão da criança, né? Se tá com o celular, eu acho que é isso. Eles ficam tão dentro da bolha, como eu falei, que acabam nem percebendo que a gente está perguntando ou conversando com eles, né? Mas o que a gente faz nessa situação? Limite. Limitar, né? Hoje a gente tem uma dificuldade grande, a gente confunde limite com maus tratos. A gente confunde limite com arrogância ou agressividade. E, na verdade, não é. O que é o limite? O limite é um acordo pré-estabelecido. Se você é pai ou mãe e você tem uma criança pequena,
Você tem que dar limite para ela. Você que está ensinando ela a ser o novo adulto, né? Então você precisa ensinar quanto ela tem que pegar no celular, quanto tempo não, quanto ela tem que deixar, o que ela pode assistir ou não. Isso é um papel dos pais. A gente está confundindo a comunicação, a abertura, o quanto as pessoas estão mais antenadas e conectadas com liberdade total e geral. Só que você tem que dar liberdade com responsabilidade. Você tem que ensinar isso desde o início, né? Legal, né, gente? A gente continua a conversa, então, no próximo bloco, respondendo mais perguntinhas. Muita gente está mandando opinião, pode mandar, que ainda dá tempo aqui, ó, 12 997167989. A gente só para um pouquinho para ir para a Band Vale FM. Nosso jornalista Douglas Cruz traz para a gente um panorama geral, então, das eleições aqui no Vale do Paraíba. Douglas, boa tarde, meu amigo também super trabalhando nas eleições, trabalho excelente. O que você traz de destaque para a gente? Boa tarde para você, Lucas, para todo mundo também que está acompanhando o programa Falando Nisso. Exatamente, Lucas, aqui o jornalismo da Band Vale, como a gente fala, realiza a maior cobertura das eleições aqui da nossa região e ontem não foi diferente. A gente realizou uma cobertura que começou logo às 8 da manhã com vários boletins até o final da apuração de todos os votos aqui na nossa região, com alguns resultados que aconteceram, então já vamos falar sobre eles. Nas duas maiores cidades da região metropolitana do Vale do Paraíba, nós tivemos aí resultados que indicam 2 segundo turnos. Em São José dos Campos, cidade mais populosa da região metropolitana aqui do Vale do Paraíba, Anderson Farias, do PSD, conseguiu 39,6% dos votos válidos, cerca de 145 mil votos, e que se classificou para o segundo turno das eleições junto com Eduardo Cury, do PL, que recebeu 25% dos votos válidos, com cerca de 94 mil votos. Então, São José dos Campos, cidade mais populosa da região, terá um segundo turno. Os outros candidatos que merecem uma menção pelos votos que conseguiram, Dr. Elton, do União Brasil, ficou em terceiro, com 19% dos votos, mais de 72 mil votações. Balheiro, do PT, 11% dos votos, com 42 mil votos aqui também em São José dos Campos, que ainda elegeu 21 vereadores, sendo que a grande maioria da Câmara, pelo menos 14 vereadores eleitos, já estavam aí com mandato ativo. Dentre eles, por exemplo, Amélia Naomi, do PT, que foi a vereadora mais votada, Fabião Zagueiro, do PSD, e Tomás Henrique, do PL. Em Taubaté, também outra cidade que vamos ter segundo turno, com Ortiz Júnior, do Republicanos, que recebeu 36% dos votos válidos, com mais de 57 mil, e Sérgio Vitor, que foi a grande novidade do Novo, com 23% dos votos válidos, cerca de 37 mil votos, candidatos que irão se enfrentar agora no segundo turno das eleições no próximo dia 27 desse mês. Em Taubaté, como a gente fala, vai ter segundo turno, e algumas cidades aqui da região, ou melhor, todas as cidades, com exceção de Taubaté e São José dos Campos, tiveram aí resultados definidos. Terceira cidade mais populosa, Jacareí, tivemos Celso Florencio, do PL, que é o candidato atual, indicado pela atual gestão, eleito com 50% dos votos válidos. Situação também parecida com Pindamonhangaba, onde Ricardo Piorino recebeu 44% dos votos válidos. Caraguatatuba, Matheus Silva, no Litoral Norte, recebeu 37% dos votos válidos, cerca de 26 mil votos, e também está se elegendo para seu primeiro mandato aqui na região. Caso você queira saber mais resultados das eleições, você pode, além de ouvir aqui também a programação da rádio Band Vale FM, também acessar o portal bandvale.com, onde o jornalismo da Band Vale colocou uma lista com todos os prefeitos e prefeitas eleitas aqui na nossa região, além dos vereadores da maior cidade. É a maior cobertura eleitoral que a Band segue fazendo agora também nesse segundo turno. Volto com vocês aí no estúdio. Isso mesmo, Douglas. Notícias completas e atualizadas o tempo todo para você que está assistindo a gente. Obrigada, viu, pelas informações. A gente vai para o intervalo, pessoal. Na volta, continuamos respondendo as suas perguntinhas sobre conflito de gerações. Pode mandar também a foto da sua família para a gente te conhecer, tá bom? Até já já. Em um dos principais mercados do Brasil, na região metropolitana do interior do estado de São Paulo, está localizado o maior complexo de mídia, com 3 emissoras de rádio, líderes em seus segmentos, e a TV Band Vale, além de um portal. TV Band Vale, uma das maiores e mais tradicionais redes de TV aberta do nosso país, está presente em nossa região, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte do estado de São Paulo.
hoje conta com os maiores nomes e eventos da televisão brasileira. Sérgio Maurício e Reginaldo Leme na Fórmula 1 e nas principais categorias do automobilismo, MasterChef e muito mais. A TV Band Vale leva até você as notícias com agilidade e em primeira mão, com 5 horas e meia de programação ao vivo por dia, mostrando o que acontece em nossa região com muita interação com os telespectadores e dando voz à população. A Rádio Band Vale FM, com seu sinal em 102,9, tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Ao todo, são 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas. De volta, olha que praia linda, gente. Castelhanos, em Ilhabela, neste momento 23 graus, ensolarado, continua assim para amanhã, máxima de 26, 24 graus. Um beijo para você que está assistindo o programa e é do Litoral Norte. É tão gostoso ter sua companhia, obrigado, viu? Aqui no estúdio a gente já volta sobre o nosso assunto, conflito de gerações. Por falar em geração, gente, vamos envelhecendo, é um privilégio, e ainda não encontraram a fonte da juventude, mas o que a gente vai mostrar agora pode ajudar um pouquinho você. Olha só, um estudo descobriu que o envelhecimento não é um processo gradual, mas tem picos em 2 fases da vida. Vamos ver. Prestes a completar 60 anos, a Rose não abre mão dos hábitos saudáveis. Sempre se preocupou com a alimentação adequada e a prática de atividade física pelo menos 3 vezes por semana. Porque ela sabe, o tempo passa para todo mundo. Além da academia, eu faço aula de tênis, jogo em alguns torneios também. Faço aula de beach tênis, já estou fazendo alguns torneios também. Então eu cuido bem para poder desfrutar do melhor da vida. Um estudo que acaba de ser divulgado revela que o nosso envelhecimento biológico não é linear e constante, mas sim varia ao longo do tempo e é mais drástico em 2 fases da vida. O primeiro na faixa dos 40 anos, aos 44 em média, e o segundo quando entramos na casa dos 60. Pesquisadores avaliaram milhares de moléculas diferentes em 108 pessoas de 25 a 75 anos. Também foram analisados vírus, fungos e bactérias que vivem dentro de nós e em nossa pele. Descobriram que a maioria das moléculas e micróbios não muda de forma gradual e cronológica. Os cientistas descobriram que nas 2 fases, as pessoas têm mudanças significativas relacionadas a doenças cardiovasculares, pele, músculos e no processamento da cafeína. Na faixa dos 40, as alterações foram grandes também no metabolismo do álcool e da gordura. E aos 60, nas moléculas relacionadas à função renal e à regulação imunológica. Por exemplo, a principal causa para que a pessoa desenvolva um infarto agudo do miocárdio, um acidente vascular encefálico ou insuficiência renal crônica é a presença de diabetes, pressão alta, colesterol mal controlado. Por isso, se não dá para frear o processo, pelo menos dá para prestar mais atenção e preparar o corpo para enfrentar esses períodos-chave da vida. Com atividade física regular, com alimentação saudável, controlando o estresse, melhorando o sono. Então, existe uma série de fatores aí para que a gente possa envelhecer com qualidade. A gente sabe agora a idade. Vamos correr atrás. Estamos à idade primeira aí, amiga. Você viu que eu vi um barulhinho assim, bateram na porta, sabe? Opa, olá, tudo bem? A média é 44, mas ele já começou com a gente um pouco antes, né? Vamos ver, né, gente? Mais legal essa matéria. Bora para o assunto de hoje? Conversando aqui com a Fabi Vieira, ela que é especialista em comunicação, ainda mais essa questão comportamental, e tem perguntinhas e participações de vocês. Na tela, por favor, a primeira pergunta, então, desse bloco. Boa tarde, tenho 57 anos. Meu filho hoje tem 27. Teve seu primeiro celular aos 12, segurei ao máximo, mas mesmo assim, passei por um problema seríssimo com ele por dependência. Nossa. Ela até coloca a palavra aqui, namofobia. Reduziu, mas ainda existe. Ele chegou ao ponto de abandonar o mestrado dele na USP, faltando 4 meses para terminar, apenas qualificou. Namofobia, ela até explica aqui, ó, medo irracional de não ter o celular ou outro dispositivo de comunicação móvel por perto. Nossa. Olha que grave, gente, que grave e que sério. A gente muitas vezes acha que é um simples mau comportamento, mas pode criar uma fobia. Nossa, e a gente agradece a participação dessa pessoa, ela não deixou o nome. Obrigada pela confiança, né, de colocar aqui uma situação para que a gente possa te ajudar de alguma maneira também. Namofobia, não conhecia essa fobia, gente. E é algo que precisa ser, então, avaliado, essa questão dos dispositivos, Precisa. Né, foi o que a gente estava falando no outro bloco, né? A necessidade do limite, né? De trabalhar com ele, de trazer ele para, de alguma forma, né? Para o nosso
para o nosso dia a dia, né? E o quanto a infoxicação hoje ela é real. Explica né? isso pra gente, que é uma palavra nova pra gente aqui. A infoxicação, ela nada mais é do que você se tornando tóxico com a quantidade de informações que você tem. Então, é tanta informação, nós recebemos tantas informações de tantos lugares diferentes que nós ficamos infoxicados, né? Intoxicados de tanta informação. E aí, por conta dessa quantidade de informações, você não sabe o que é verídico, o que não é verídico, você não sabe o que ver, e aí você tem medo de perder as próximas páginas, os próximos capítulos, e você não consegue sair. Um outro ponto as redes sociais são muito espertas, né? O que elas fizeram? Não. Telas infinitas. É verdade. Então você não para, então não tem fim não aquilo, tem fim, né, gente? E é para isso, é para te prender ali o quanto mais dentro daquela rede social. Qual que é o nome dessa fobia? Não seria uma fobia, mas é um problema? Você tem a infoxicação. Infoxicação e é a um tema nanofobia, legal né? para a gente trazer aqui, né? Boa. Muito atual, que acontece com muitas pessoas. A gente vai trazer um programa inteirinho para você, viu? Mais participações agora da Fabi. Obrigada pelo seu depoimento, Fabi. Ela escreveu o seguinte: percebo que nos dias de hoje os pais têm muita dificuldade em dizer não para os filhos. Muitas crianças e jovens estão com dificuldades em lidar com a frustração, que a gente já comentou bastante aqui sobre isso, né? Do imediatismo. Verdade. Que coisa, né? Próxima participação, então, obrigado, viu? Vocês estão confiando na gente, mandando fotinhos também, a Rosilda mandou. Lindo. Parabéns, só que são todas as mulheres da família dela, todas juntinhas. Obrigado, viu, Rosilda? Obrigado pela participação, um beijo pro pessoal de Cruzeiro. Maria também escreveu o seguinte: sou mãe de um casal, tenho 6 netos. Ai, que linda, 3 bisnetos. Bisnetos! Que legal, são bem diferentes hoje. Já tenho 72 anos de idade. Deus abençoe sua família, viu, Maria? Imagina a diferença para o bisneto, deve ser muita, né, gente? Bastante. A Neuza colocou que sim, ela percebe diferença nas gerações. Tudo tão diferente nos dias de hoje, as redes sociais estão distanciando as pessoas. A gente é próximo de tanta gente que a gente não está vendo e distante de quem está do nosso lado, né? Com excesso de informação Exatamente. mesmo. O próximo depoimento, Odete, ela colocou a hashtag sim, né? Os pais de hoje não têm pulsos para com os filhos e a juventude de hoje está muito sem educação, vejo pelos meus netos. É a questão, inclusive, da irritabilidade que gera-se quando você tira a tela, né? Ou o excesso de tela também, né? Sim, total. Vamos colocar essa fotinho para encerrar, então, e agradecer a participação de todo mundo? A Rosilene mandou aqui, meus filhos, Douglas, Igor, Gabriel e Davi e eu. Um beijo para vocês. Aliás, um beijo para todos que mandaram fotos e não deu tempo de pôr. Obrigado pela participação de vocês. A gente agradece demais a sua vinda aqui, foi muito legal. Nossa, eu amei, sensacional o programa. Obrigada pelo convite, foi um prazer enorme. Tivemos uma comunicação direta e correta? Perfeita, foi maravilhosa. Mas eu sempre vou aprender, vou pegar umas dicas com você. É para isso que a gente está aqui mesmo, para aprender junto com vocês aí em casa. Que delícia, viu, gente? Obrigado pela companhia. Amanhã tem um outro programa esperando por você. Aqui é Marcela Brasileiro, empreendedora há mais de 20 anos, para te fazer um convite amanhã aqui no Falando Nisso, na Band. Vamos falar sobre empreendedorismo feminino, os desafios de se empreender no Brasil, desafios de iniciar um novo negócio e como aproveitar esse final de ano e lucrar muito, fazer uma renda extra ou começar o seu negócio novo. Eu espero você amanhã aqui. É isso, gente. Um grande beijo. Muito obrigada pela sua companhia e audiência, viu? Até amanhã. Obrigado, viu? Fiquem com Deus. Beijo forte para você e para toda a família.